Salve, salve, rapaziada. Ótima terça para todos. E falta apenas um dia para a grande final da Copa do Brasil. Jogão lá no Maracanã entre Flamengo e Corinthians. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lei do ex. Essa lei não costuma falhar no futebol, né? E temos alguns nomes nas equipes titulares de Corinthians e Flamengo que já atuaram pelo rival da noite de amanhã. Será que a lei do ex vai funcionar? O que será que acontecerá, né? Comenta seu palpite aqui para a final também, se inscreva no canal, beleza? Obrigado pela audiência de vocês, para você que é velho da casa, para você que é novo, seja muito bem-vindo. Então hoje o papo é sobre lei do ex. Essa lei sempre pega no futebol, não tem jeito, não tem jeito. E temos 3 jogadores. Eu peguei só os jogadores das equipes titulares de Corinthians e de Flamengo que já atuou pelo adversário. O Corinthians tem apenas um atleta que já jogou pelo Flamengo. E é o cérebro do Corinthians, é o meio-campista, é o jogador ali que pode dar um passe diferenciado, é um cara que tem uma boa visão de jogo. E é o Renato Augusto. Tá aí, ó, o Renato Augusto com a camisa do Mengão. No começo dos anos 2000, Renato Augusto atuou no Flamengo de 2003, se eu não me engano, deixa eu pegar minha colinha. Minto, ele chegou em 2001 nas categorias de base do Flamengo e ficou lá até 2008, aí já era profissionalizado. Ele foi vendido para o Bayer Leverkusen, por isso que ele saiu do Flamengo. Ele estreou profissionalmente no Flamengo em 2005. Foi no dia 12 de junho daquele ano e adivinha contra quem? Contra o Corinthians. As voltas que o mundo dá, né? Muita coincidência. Nessa partida de estreia dele como profissional, ele atuou por 11 minutos e o Flamengo acabou perdendo por 4-2 pro Corinthians. Nessa temporada, no ano de 2005, o Renato Augusto atuou só em mais uma partida. E ele começou a ter sequência no Flamengo, começou a atuar mais no Flamengo no ano de 2006. Aí ele, depois dessa sequência, atuou bastante de 2006 a 2009, totalizando 88 partidas. O Renato Augusto marcou 9 gols pelo Flamengo nessa sua passagem de quase uma década pelo Mengão. Ele está na segunda passagem pelo Corinthians. Depois que ele saiu do Flamengo, ele nunca mais retornou pro rubro-negro carioca. E no Corinthians, a primeira passagem dele foi de 2013 a 2015. Ele atuou em 122 partidas e marcou 13 gols na primeira passagem. Já nessa segunda, ele chegou no ano passado, chegou em 2001 e atuou em 66 partidas e já marcou 9 gols. Já está chegando perto dos gols que ele marcou na sua primeira passagem. Pelo Flamengo, ele conquistou 3 títulos. Foram 2 cariocas em 2007 e 2008 e a Copa do Brasil em 2006. A Copa do Brasil ele ainda não era um titular absoluto. Em 2007 e 2008 ele já atuava mais pelo Flamengo. E pelo Corinthians ele tem o mesmo número de títulos. Ele tem uma Recopa, um Campeonato Brasileiro e um Campeonato Paulista. Pôr na balança, os títulos que ele conquistou pelo Corinthians têm mais expressão, até tem mais representatividade do que pelo próprio Flamengo, porque foram 2 estaduais, uma Copa do Brasil que ele não teve uma participação tão ativa no título de 2006, e pelos títulos no Corinthians ele teve uma participação importantíssima, inclusive na Recopa ele marcou o gol na final, o Campeonato Brasileiro ele jogou muita bola em 2015, então Renato Augusto foi peça-chave nessas conquistas do Corinthians, e ele pode chegar amanhã no 4º título com a camisa do Corinthians, né? Caso vença a Copa do Brasil. Atuando pelo... Aí vamos ver se a lei do ex funcionou a favor do Corinthians, né? Com o Renato Augusto atuando contra o Flamengo. O Renato Augusto já enfrentou o Flamengo em 7 oportunidades e até o momento não funcionou. Renato Augusto não marcou nenhum gol ainda pela equipe contra a equipe do Flamengo.
e tiveram um desafio em mata-mata, um confronto em mata-mata que foi na Libertadores deste ano mesmo, nas quartas de final da Liberta, e o Renato Augusto acabou levando a pior. Então, esse é o único jogador do Corinthians na equipe titular que já atuou pelo Flamengo, é o Renato Augusto, craque corintiano, jogador muito importante para o Corinthians, é criado na base rubro-negra, atuou lá também como profissional, conquistou títulos, mas como atleta profissional para o Renato Augusto, a representatividade dele no futebol é muito maior pelo Corinthians. Ajeitei a câmera, agora sim, melhorou. Agora é pelo lado do Flamengo, porque o Corinthians tem apenas um jogador que já atuou no Flamengo, e o Flamengo tem 2 atletas que já atuaram pelo Corinthians. O primeiro é essa fera aí, esse carisma em pessoa, Rodinei, Rodilindo, né, como o pessoal fala. O Rodinei ele atuou no Corinthians, porém, diferente do Renato Augusto no Flamengo, conquistou títulos, deixou uma certa saudade, foi para o futebol europeu, trouxe lucros para o Flamengo. O Rodinei não teve a mesma história no Corinthians. Longe de chegar perto da história do Renato Augusto. Rodinei ele ficou 2 temporadas no Corinthians. Poucas pessoas lembram do Rodinei no Corinthians. E ele fez apenas uma partida como profissional pelo Corinthians. O Rodinei ele ficou de 2012 a 2013 e ele estava emprestado pelo Avaí. Mas não dá nem para falar que ele fez pouco sucesso. O Rodinei passou e não deixou saudade, não foi lembrado, enfim. Rodinei atuou 3 minutos pelo Corinthians, para ser mais exato. Ele atuou na derrota do Corinthians contra o Cruzeiro no dia 17 de outubro de 2012. Antes disso, ele havia sido relacionado por uma partida contra o Grêmio, mas ele não entrou em campo. E em 2013, ele foi relacionado apenas para uma partida no Campeonato Paulistão. Mas essa partida foi o suficiente para ele colocar no currículo dele que ele é campeão paulista em 2013. O Corinthians foi campeão paulista nessa temporada e o Rodinei, como atuou, como foi relacionado para uma partida nesse paulista, Rodinei é campeão paulista em 2013 pelo Corinthians. É o único título dele. Ele não atuou ativamente, não foi uma peça-chave para esse título de 2013. Por sinal, o Renato Augusto estava em 2013, então eles jogaram juntos, treinaram juntos, né? Porque o Rodinei acabou não atuando pelo Corinthians. Então, Renato Augusto e Rodinei treinaram juntos em 2013. E pelo Corinthians ele tem esse Paulista em 2013 e pelo Flamengo nem se compara, né? O Rodinei ele tem 2 cariocas, um Campeonato Brasileiro e uma Libertadores. E hoje é titular absoluto no Flamengo. É um jogador que sempre foi cercado por desconfianças. Não boa parte da torcida até hoje não confia muito no Rodinei, mas ele foi garantindo seu espaço. Chegaram alguns gringos e o Rodinei tomou conta da lateral direita e é titular absoluto da lateral direita do Flamengo, pelo menos nessa temporada. Então o Rodinei não deu certo no Corinthians, mas no Flamengo vem dando muito certo. O Rodinei vem sendo o homem dessa lateral direita. E jogando pelo Flamengo, ele já enfrentou o Corinthians em 12 oportunidades. Ele também não marcou nenhum gol, assim como o Renato Augusto, mas ele deu 2 passes para gols. Vale como lei do ex, assistência? Vamos, eu acho que vale, né? É um passe decisivo, passe para gol. Então o Rodinei foi mais útil nessa lei do ex jogando contra o Corinthians. O Rodinei deu 2 passes para gols e um deles foi muito decisivo, que foi no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Primeira partida que foi em Itaquera, o Flamengo venceu por 2-0. O Rodinei deu uma assistência, então tá com o nome ali marcado contra o Corinthians. Então a lei do ex para o Rodinei funcionou mais do que para o próprio Renato Augusto. Quem diria, hein? Quem diria o Rodinei? Essa carinha linda aí já passou pelo Corinthians. Essa aí eu acho que você não lembrava, hein? Você que está assistindo esse vídeo. Rodinei pelo Corinthians, poucos lembram. E a última lei do ex também atua no Flamengo. Flamengo é dose, né? Atua pelo Flamengo e vestiu a camisa do Corinthians em um tempo bem sombrio pelo Corinthians. E é esse cara aí que hoje é craque
pode estar na Copa do Mundo, convocação será 7 de novembro. Pode ser que o nome dele esteja na lista, é o Everton Ribeiro. Tá aí o Everton Ribeiro, ó, com a camisa do Corinthians. Ele é ídolo flamenguista atualmente. Ele atuou no Corinthians de 2003, quando ele chegou nas categorias de base, e ficou até o primeiro semestre de 2008. Profissionalmente, o Everton Ribeiro estreou no Corinthians no ano de 2007. Um ano triste e trágico na história do Corinthians. Foi o ano do rebaixamento do Corinthians. E nesse primeiro ano como profissional, ele atuou em 8 partidas. Foram partidas do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o Everton Ribeiro estava no fatídico jogo que culminou o rebaixamento do Corinthians. O Everton Ribeiro começou como titular naquela partida que acabou sacramentando o rebaixamento pela primeira vez e até o momento única vez na história do Corinthians. Em 2008 ele continuou no Corinthians, seguiu no Corinthians e atuou em 10 partidas. Também não marcou nenhum gol. Ele não marcou em 2007 e nem em 2008. Então ele jogou o Paulistão, Copa do Brasil e Série B. No meio do ano, na janela de meio do ano, ele foi seguir sua carreira profissional em outras equipes. Ele atuou no São Caetano, atuou no Curitiba, foi atuar fora do país, fez sucesso no Cruzeiro. O primeiro gol dele como profissional acabou sendo no São Caetano. Ele foi emprestado pelo Corinthians para o São Caetano e lá ele acabou se destacando, tanto que após sair do São Caetano, o Coritiba comprou ele e lá ele também voou, jogou muita bola pela equipe do sul do país e começou a fazer sucesso, mas pelo Corinthians, muito jovem também, né? Tava saindo da categoria de base num time que vivia uma crise absurda, uma crise financeira, uma crise técnica, nada dava certo. Para fazer um jogador ser revelado no Corinthians era muito complicado essa época. E o Everton Ribeiro, tentaram pôr o Everton Ribeiro de lateral esquerdo, de volante, e hoje a gente vê a posição certa dele, né? O pessoal que cuidava da parte técnica do Corinthians também estava com uma boa visão, né? Colocar o Everton Ribeiro de lateral é brincadeira. E esse cara joga muito contra o Corinthians, viu? Dos 3 que a gente vai falar, ele foi o mais eficaz, né? Fazendo a lei do ex ser válida. Contra o Corinthians, ele atuou em 16 partidas só pelo Flamengo, contando apenas pelo Flamengo. E ele marcou 2 gols contra o Corinthians e deu 4 assistências para gols. Então, o Everton Ribeiro vem sendo eficaz contra o Corinthians, sempre dá muito trabalho. Então, ó, a lei do ex está funcionando muito a favor do Everton Ribeiro. Então, a defesa corintiana deve redobrar sua atenção com o Everton Ribeiro na partida de amanhã, porque o homem contra o Corinthians tem uma luzinha a mais e se destaca. Dos 3 que falamos, obviamente, o Everton Ribeiro é o maior destaque, né, na lei do ex. Marcou 2 gols, deu 4 assistências. O Rodinei vem na segunda colocação, porque deu 2 assistências contra seu ex-clube Corinthians. E o Renato Augusto, quem diria, né? O Renato Augusto, dos 3, o Renato Augusto, obviamente, junto com o Everton Ribeiro, é o que detém mais talento. E até o momento não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência contra o seu ex-clube. Será que ele muda a escrita amanhã? Será que a escrita será mudada numa decisão de Copa do Brasil e ele vai ajudar o Corinthians a conquistar o seu 4º título da competição nacional? Ou o Everton Ribeiro e o Rodinei também vão ajudar o Flamengo a conquistar o 4º título e farão a lei do ex valer para o lado do Flamengo, para deixar a torcida flamenguista feliz? O que vocês acham? Comentem aqui se vai ter lei do ex, se vai ser alguém correndo por fora que vai marcar esse gol do título, qual que é o placar, tá bom? Se inscreva no canal, dá essa força aqui pro R-City, que está crescendo a cada dia que passa. E hoje o papo foi, até porque quarta-feira e o bicho pega. Quarta-feira é seriedade, é final. Hoje, nessa resenha aqui de terça-feira, o papo é mais leve. Um papo que, obviamente, fica para os mais supersticiosos. Ah, a lei do ex funciona, a lei do ex não funciona. Mas, enfim, uma resenha aí para lembrar jogadores da equipe titular do Flamengo que já atuaram no Corinthians e vice-versa. Tá bom? Curta nosso conteúdo, compartilhe, passe a palavra do R-City para frente, que é muito importante e a gente ficará muito grato, tá bom?
Grande abraço a todos e até a próxima. Esse foi mais um Resenha do R-City, já fazendo aquele esquenta, trazendo tudo sobre a grande final da Copa do Brasil, que será amanhã, às 9h45 da noite, no Maracanã, no Rio de Janeiro. É isso, rapaziada. Grande abraço.